Eu falava pela manhã que existem muitas pessoas dando dicas, né, de sucesso, dicas para ser bem-sucedido, dicas para vencer na vida, dicas para ser feliz. E aí você tem um palestrante A, B, C, D, tem um pastor fulano, beltrano, ciclano, enfim, tem tanta gente dando dicas e palestras e falando muitas coisas. Mas aqui nós temos o próprio Deus que veio à terra, que encarnou e abriu a boca para dizer como é para ser feliz, como devemos ser para sermos felizes. Porque Jesus, ele entra numa sequência falando, bem-aventurados isso, bem-aventurados que são assim, bem-aventurados que são assados, bem-aventurado quer dizer feliz. Tanto é que nessa Bíblia, na tradução NVT que nós usamos, que a maioria está usando, não está nem bem-aventurado, está felizes. Ele fala, felizes, já vamos ler então, 3, felizes os pobres de espírito, os que reconhecem que precisam. É isso que significa a pobreza de espírito, aqueles que se veem como quem depende, quem precisa, aqueles que se veem como dependentes. Numa outra oportunidade, a gente pode mergulhar nesse capítulo 5, mas eu falei com mais profundidade, com mais calma, que não é o objetivo hoje. A gente vai falar do capítulo 5, mas não exatamente para explicar detalhadamente cada versículo dele. E por isso que eu falei da série, porque lá na série Mergulhando no Evangelho, e mastigar cada versículo desse aqui. Muito bem, então, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Versículo 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Você entende, gente, vocês entendem que dá para a gente fazer uma pregação de meia hora, 40, 50 minutos, até uma hora, só para um versículo desses aqui? Vocês estão de acordo? Se a gente pegar só um, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Ponto. Para aí. A gente está aqui, né, passando um pouquinho mais rápido aí. Versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, se exultem, porque é uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Muito bem, olha aqui para mim, por favor. Nós temos até o versículo 13, Jesus falando, feliz isso, feliz aquilo outro. Gente, por favor, tira um tempo para mergulhar lá nessa gravação que já foi feita. Está lá no YouTube, a gente está, inclusive, nós estamos com 2 novos canais, um do Vida de Filho, da comunidade, e um pessoal, que a gente vai tirar alguns conteúdos do antigo e passar para esse novo aí. Inclusive a série Mergulhando no Evangelho. O que a gente tem aqui do 1 ao 13? Do 1 ao 13 a gente tem Jesus falando de como ser bem-sucedido, de como ser feliz, e ali ele está tratando da nossa relação
com Ele, do nosso interior. Do 1 ao 13, ele está tratando de uma mudança do nosso interior. De uma mudança do nosso interior, de virtudes, do nosso caráter, de quem nós somos, de quem somos. E o que a gente vai ter a partir do 14? 14, 15, 16, 17, dali em diante, nesse grande capítulo 5. E a gente vai ter também no 6, no 7, o que a gente vai ter? Vários outros ensinos. Então, olha só, do 1 ao 13, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Do 14 em diante, a gente tem isso aqui, ó. Entendem? Nós temos de Deus para nós, nós com Deus, até o 13. Do 14 em diante, nós com as pessoas. Nossa relação com as pessoas. No dia a dia, em casa, na família, pessoas que a gente se relaciona. E aí ele vai entrar aqui, dizendo, do 13 ao 16, para a gente ser luz e para a gente ser sal. Aonde a gente vai, com quem a gente convive, com as pessoas, a gente iluminar, a gente salgar. Mas a gente vai... Vocês entendem que do 14 ao 16, depende do 1 e do ao 13? Porque se eu sou manso, humilde, tudo aquilo que a gente leu, do 1 ao 13, se eu sou isso aqui, e eu só consigo ser quando Ele me faz ser, quando Ele me transforma. Se eu sou tudo isso aqui que Ele fala, feliz os humildes, felizes os que têm fome de justiça, felizes os misericordiosos, os que têm coração puro. Se eu sou puro de coração, misericordioso, bondoso, amoroso, se eu sou isso aqui, consequentemente, se eu sou do versículo 1 ao 13, eu vou conseguir ser, se eu sou com Deus, se Deus me faz ser do 1 ao 13, eu vou ser com as pessoas do 13 ao 16. Tá dando para entender? A obra que Ele faz em nós, Ele faz através de nós para o outro. A obra que Ele faz em nós, a mudança, Ele vai mudando, Ele vai moldando, Ele vai nos corrigindo, Ele vai nos transformando, Ele vai tirando o orgulho e tornando a gente mais humilde, Ele vai quebrando o ego, Ele vai nos limpando, Ele limpa o nosso coração, tira a mágoa, Ele vai limpando, Ele vai limpando, Ele vai limpando, Ele vai moldando, e aí a gente vai iluminando e salgando, a gente vai dando o que Ele nos deu, a gente dá para o outro o que Ele tem nos dado, a gente reflete no outro, transborda no outro o que Ele tem nos enchido. Ele me enche, eu transbordo no meu próximo. A obra que Ele faz em nós é para fazer no outro através de nós. Ele quer alcançar outras pessoas, Ele quer tocar em outras pessoas, Ele quer impactar outras pessoas. Essa graça está alcançando pessoas, que Ele planejou, está alcançando pessoas que Ele tem um plano, e esse plano passa por nós que já fomos alcançados, sendo luz e sendo sal. É uma obra do interior. É muito sobre o outro, gente. É muito sobre as relações humanas. É muito. Porque vai ter, a gente já falou isso, vai ter gente que o primeiro contato que ela vai ter com Jesus ou com o Evangelho vai ser tendo o contato com uma pessoa que vive o Evangelho e que tem o Senhor Jesus. Então, na verdade, ela vai ter um contato com você e, ao mesmo tempo, ela está tendo um contato com Jesus, porque você está manifestando o fruto do Espírito Santo. Você está exalando o perfume de Cristo.
está salgando, está iluminando. Muito bem, aí aqui ele vai falar da lei, que ele veio cumprir, que ele aperfeiçoa. No versículo 21, ele vai falar da ira, não matar. Vocês ouviram, vamos ler o 21 aqui, no capítulo 5 mesmo, ensino sobre a ira. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. O que foi dito? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então, olha só, se uma pessoa, ela tem, aí mais para frente, olha aqui no versículo 3, 23, fala que se a pessoa está indo apresentar uma oferta, e se lembrar que alguém tem algo contra ela, para ela deixar a oferta de lado, se reconciliar com a pessoa, e então voltar e apresentar a oferta. Esse Deus, gente, olha só, por favor, olha aqui para mim. Esse Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, o Deus que ninguém, que nunca havia se revelado tanto em toda a história, nem Moisés, nem Abraão. Essa semana eu estava falando do Evangelho para uma pessoa que já prega a palavra há mais de 20 anos, mas que como eu, há um tempo atrás, prega a palavra há mais de 20 anos, mas não conhece o Evangelho direito. Estava falando com ele, com um amigo, um grande amigo de muitos anos, sobre o Evangelho. Eu estava dizendo para ele, e ele estava estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, a parte dos reis, dos profetas, que acho que ele estava assistindo Reis, uma novela Reis, né? E aí ele estava ali lendo sobre os reis, e eu estava dizendo para ele, olha, né, fulano, tudo bem, você está lendo aí sobre profetas, sobre reis, mas você entende que tudo no Antigo Testamento é uma sombra, a própria lei e tudo, os símbolos, é uma sombra do que viria, e o que viria já veio. Você entende? Você entende que é porque essa mentalidade veterotestamentária, essa mentalidade antiga aliança, de Velho Testamento, que é exagerada em muitos lugares e em muitas pessoas, infelizmente, e às vezes se cria como é que eu posso dizer, um certo exagero e uma fascinação, essa é a palavra, com Davi, com Moisés, com Abraão, com os heróis da fé. E eu estava falando para ele, você entende que esses homens, nesse filme que hoje a gente tem completo, e já sabe até o final, que eles fizeram parte só de uma ceninha. Eles fizeram parte do filme, legal, eles são exemplos para a gente de superação, de fé, de fidelidade. Noé e Moisés, a gente tira bons exemplos dele, ótimos exemplos deles, mas eram humanos, falhos e morreram. E nessa linha do tempo, da criação, a redenção, até a glorificação, até a segunda vinda de Cristo, eles participaram do filme só um pouquinho. E eles nunca assistiram um filme, como nós, na época deles, né? Eles não sabiam muito, o melhor ainda estava por vir, que era o Messias, tão anunciado, tão aguardado. E Isaías é um profeta que fala muito sobre o Messias que viria, um profeta cristocêntrico, né? Falava muito do Messias que viria. E o Messias veio. Hoje, vocês, temos o Messias já veio,
o Messias foi à cruz, o Senhor Jesus morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele derramou o Espírito dEle sobre toda a carne. Aqueles que se entregam para Jesus, o Espírito Santo habita nessas pessoas. Nós temos Ele falando parábolas, todas as parábolas falam do reino. Você lê a parábola dos talentos e fazer uma palestra financeira dizendo que não dá. Você pode até pegar uma parte ali e pegar um ensinamento, falar, olha pessoal, a gente tem talento, você precisa multiplicar, mas deixar claro que a parábola não é sobre isso. Nenhuma parábola de Jesus é sobre nada material. Todas as parábolas de Jesus falam sobre o reino de Deus. Mas o que acontece? Quando não se tem profundidade bíblica, quando não se prega o evangelho genuíno, você materializa a palavra e reduz o significado dela, torna algo glorioso e grandioso em algo pequeno e materialista. Então eu estava falando para esse amigo, meu irmão, tem que desarmou lá, mozinha, aí liga lá, por favor. Falei para ele, meu amigo, meu irmão, você está aí lendo sobre profeta e reis, cara, vai para o evangelho, procura entender mais quem é Jesus, mergulha no evangelho. Você tem um filme completo aí, ó. Vai para a melhor parte do filme, cara. Vai para a melhor parte do filme. Porque isso aí é só uma sombrinha. Você está na sombra, vai lá. Vai para a revelação principal. Você está na parte. E tudo bem se você vai lá para o Antigo Testamento e estuda ele. Mas, principalmente depois de você mergulhar na revelação principal. Você está numa parte aonde se estão tentando entender, e aonde se tem uma revelação, se fala de uma revelação que ia acontecer. Cara, se atualiza, a revelação já aconteceu, então vai na revelação. Deus nunca tinha se revelado tanto, e aqui no Mateus 5, 6 e 7, por exemplo, ele se revela. Jesus, o próprio Deus, abre o seu coração e fala, é isso que eu quero de vocês. Vocês querem ser felizes? É isso. Vocês querem saber o que eu quero? Vocês querem conhecer o meu coração? Eu vou dizer para vocês, é isso. Na série The Chosen, que a gente sempre está comentando aqui, o primeiro capítulo da 3ª temporada, que a gente começou a assistir agora, porque eu estava tentando achar dublado, não tem, acho que não tem, se alguém souber, até me fala. Não, a 3ª temporada só tem legendado, né? Em inglês e lá a legenda. E o primeiro capítulo da 3ª temporada é Jesus aqui, é o Mateus 5. É uma multidão sentada e ele pregando e ele ensinando. Por favor, todas as vezes que vocês forem ler Mateus, o Evangelho todo, mas especialmente Mateus 5, 6 e 7, pense em você numa praia, numa montanha, no teu quarto, sentadinho, e Jesus ali, em pé, sabe, falando para você, bem-aventurado, é isso, bem-aventurado. E aí quando ele fala do matar, e do adulterar, e de outras coisas, ele diz assim, ó, tanto aqui na ira, como no adultério. Aí ele fala do adultério, fala do divórcio, fala sobre a vingança, fala de amar dos inimigos. E aí o que ele fala? Porque olha só para deixar registrado aqui, ó, Jesus ele está ensinando. Então, o primeiro ponto são os ensinamentos. Ele está ensinando. Esse é o primeiro ponto. Ensinando. Jesus está ensinando. Quando ele diz que ele veio cumprir a lei, ele veio aperfeiçoar a lei, ele veio ensinar, ele veio trazer o conhecimento. Então,
a primeira parte, através da palavra, através do evangelho, nós temos os ensinamentos, nós temos o conhecimento, nós temos entendimento. Entendimento. Então, quando a gente fala ensinando, é Jesus, é a palavra, é o conhecimento dele. O que ele ensinou? Você se ira com alguém, você vai matar a pessoa, vou falar aqui umas coisas, né? Está repreendido isso, mas algumas coisas, algumas tragédias. A pessoa bate a cabeça de uma outra até matar. A pessoa aperta o gatilho, atira e mata. A pessoa esfaqueia, mata. O que Jesus está dizendo? Ele está trazendo essas coisas externas lá para dentro. Ele está indo lá no mais fundo. Esse coração da velha natureza, eu me entregando a Jesus e amadurecendo e crescendo espiritualmente, cuidando da minha vida espiritual, mergulhando na palavra, buscando a presença do Espírito Santo, mergulhando nas águas do Evangelho, mergulhando nas águas do Espírito, e quanto mais fazendo isso, esse meu coração é transformado, essa minha mente é transformada, e ela é cheia da palavra e da presença. Então ele está tratando do interior. Por quê? Porque a pessoa apertar o gatilho, enfiar a faca ou agredir, isso é o ato. Isso é o ato já consumado. Isso é o ato. Quando ele fala, vocês ouviram, não mate. Ele fala, eu não quero tratar do ato, eu quero ir mais atrás, eu quero ir na causa. Eu não quero tratar do efeito, eu quero ir na causa. O que causa? Por que chega a esse ponto? Como que chega a esse ponto? Por que a pessoa chega a esse ato? É porque ela alimentou pensamentos, sentimentos, e gente, guarda essa palavra, alimento, alimentar. Porque assim, vocês pensam, às vezes, coisas ruins, eu penso, vem na tua mente alguns pensamentos, vem um sentimento, vem. Por que dá para garantir que vem? Porque tu é ser humano, nós somos seres humanos, então vem. A questão não é vir, a questão é se alimentamos, porque todo sentimento ruim alimentado de forma contínua vai gerar um ato ruim. Talvez não de uma tragédia como essas, mais grotescas, mas vai gerar numa malditas, vai em desaforo e tudo mais. Porque, olha só, trata tanto do coração, que ele fala, se você já se irá no coração, você já pecou. Então, vamos na raiz, que é mudar o coração, que é limpar o coração, que é guardar o coração. Está escrito, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A gente leu no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração. Os limpos. Então, o coração é para ser transformado, limpo, guardado e vigiado, para que ele não se suje. Então é sobre transformar, limpar, guardar e vigiar. Então, o coração, quem quiser anotar isso, deixa eu apagar isso aqui, já eu volto com isso. O coração é sobre transformar, vocês podem repetir aí, transformar, fala aí, transformar,
transformar. Aí esse coração transformado, ele vai vir limpo, mas a gente deve, a palavra e o sangue dele vai sempre limpando, que aí é uma manutenção para mantê-lo limpo. Bem-aventurados limpos de coração, esses verão a Deus. Guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que aí nesse guardar, pronto, é isso aqui. Então Jesus está falando, vocês ouviram sobre ir lá e fazer algo contra alguém. Eu quero resolver o problema de uma vez por todas. Você precisa ter um coração transformado. Porque para você ir lá assassinar, é porque teu coração não é transformado. Confere, por favor, se é 31, 33. Jeremias 31, 33. Ou 33, 31. Acho que é 31, 33. Ou nenhum dos dois. Eu acho que é um dos dois. Lá fala que ele faria uma nova aliança conosco. E nessa nova aliança, que é o que Jesus vem trazer, ele, o Evangelho, ele morre, dado uma nova aliança. E aí, lá no Jeremias 31, 33, fala que essa nova aliança não seriam com a lei escrito em tábuas de pedra, mas escrito na mente e no coração. Então, olha aqui, gente, olha só, as bem-aventuranças é a nova lei messiânica. A lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, Jesus está trazendo uma nova lei no Monte das Bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças é como se fosse o Sinai do Antigo Testamento. É como se fosse o Sinai no Novo Testamento. É o Monte das Bem-aventuranças. A lei foi dada a Moisés e a graça vem por Jesus. A lei foi dada no Monte Sinai e a graça Jesus está dando no Monte das Bem-aventuranças. O que é o Moisés e o Sinai lá no Antigo, é esse monte aqui, é o capítulo 5 de Jesus. O que Deus escreveu em tábuas de pedra para Moisés levar para o povo, não é sobre algo de fora, sobre o que pode e o que não pode. É sobre uma transformação interna, aonde eu, com um novo coração transformado, limpo, guardado, eu não vou cometer o ato porque está escrito que não pode. É porque o meu coração foi transformado e eu não vou cometer o ato porque esse meu novo coração não deseja cometer esse ato. Não me leva a cometer esse ato. Então o problema é resolvido. É adulterar para poder estar com outro homem, para poder estar com outra mulher, para poder ir para o motel, para poder se esconder, para poder esconder a senha, para poder esconder as coisas do cônjuge. Para a pessoa cometer aquele ato, primeiro foi alimentado, troca de mensagens, troca de olhares, foi várias coisas, foram sentimento, e aí uma paixão, aquele fogo, e vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Alguém pode tirar uma foto disso aqui? Você tira? Ele está falando assim, não cometa adultério. Isso aqui também é uma coisa que dá para mais para frente
A gente usar ali, né? Vai ser top, Diego. Aí, ó, ele está dizendo, não cometa adultério. Não, que eu olhei para ele, ele já estava assim, a gente meio que se comunicou na mente. Jesus está falando, não cometa adultério. Falando assim, se alguém olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério no coração. Porque, né, para chegar ao ato, primeiro foi o sentimento alimentado. Então Jesus está dizendo, se você alimentar, já adulterou. Já adulterou. Eu não sei como que alguém, aliás, eu sei, vai dizer que na graça, na nova aliança, as coisas ficam mais fáceis. Porque aqui a gente está vendo que não. Aqui a gente está vendo que não. Só que, por que na época da lei, você era o ato, né? Aparentemente era mais... Era mais difícil ou ficou mais difícil? Era mais fácil ou agora ficou mais fácil? A questão é a seguinte, é que agora, então o coração, está claro aqui, não está? É que agora, pessoal, nós temos o ensino de Jesus, nós temos o próprio Deus ensinando, nós temos os ensinos, a revelação como nunca tinha tido antes. Então a gente tem hoje a gente tem ensinamento, e a gente tem, vocês já me ouviram falar isso aqui, a capacitação, através do Espírito Santo. O Jesus que fala, que ensina essas coisas, ele capacita. Antes não tinha essa capacitação. A gente tem o poder. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Mas como que ficou mais difícil? Por um lado, sim, mas por outro, agora a gente tem o poder. Então, assim, ficou mais difícil para quem não tem a capacitação. Está dando para entender? Ficou mais difícil para quem não tem o poder, então. Mas para quem tem o poder, para quem tem um coração transformado e limpo, para quem tem o Espírito de Deus, essa pessoa vai conseguir não se irar. Ou se irar, não pecar. Ela vai conseguir não... Um toque do Espírito Santo, constrangendo ela, já dando uma puxadinha na orelha dela. O Espírito Santo já incomoda a gente, é ou não é? Já incomoda. Além do Espírito Santo puxar nossa orelha e dar uma incomodada ou constrangida, ele também nos dá o poder para a gente se livrar daquilo. Eu sinceramente, hoje, pessoal, eu penso assim, eu já até comentei isso algumas vezes, falo com a Michele, uma pessoa que tem os ensinamentos do Evangelho, de forma bem clara, que mergulha no Evangelho, e que tem essa capacitação, só que isso aqui não é uma coisa que ela faz de forma superficial. Uma vez ou outra ela lê, uma vez ou outra ela ouve, só domingo, não. É algo diário. Isso aqui também, ela não ora só no culto, ela ora quarto fechado, quarto secreto, orações profundas, ela procura ter com constância. Então, uma pessoa que mergulha nessa água do Evangelho, dos ensinos de Jesus, que é o Evangelho, que mergulha nas águas do Espírito, e ela tem esse poder,
ela consegue. Além do mais, ela compreende exatamente a natureza humana da outra pessoa que ela um dia já teve. Então ela não condena, não julga, o nível dela de compreensão sobe muito, porque, pessoal, tudo de ruim que a gente faz e que os outros fazem, vem dessa natureza ruim, adâmica, corrompida. A gente nasce já com esse defeito de fábrica. A gente precisa nascer de novo, precisa receber um novo coração, para conseguir, precisa ter a nova natureza, um novo coração, um novo interior, o Espírito Santo, para conseguir ter essa capacitação, para a gente manter o coração limpo, para a gente conseguir guardar. Eu falava até mais cedo que é muito frustrante para muitas pessoas receber essas dicas, receber conselhos, às vezes até da palavra, sem receber a capacitação. Porque a Bíblia, pessoal, tanto a Bíblia como o Espírito Santo, né? Ela é um livro, é um espírito de poder. Não são palavras humanas, não são boas palavras, não são palavras legais apenas, palavras bacanas, palavras... Não, são palavras poderosas, que limpam, que libertam, que curam, que transformam. Então, dessa palavra e desse Espírito, a gente precisa ser cheio. E aí uma pessoa que se enche de palavras, ainda que algumas... Antes, nós temos aí coisas que batem com o Evangelho, então a gente bota num filtro, passa, porque está de acordo, eles só estão falando uma coisa que na verdade a Bíblia já fala, muitas vezes, mas tem outras vezes, e muitas também, que o que é ensinado, o que aquele influencer com 5 milhões de seguidores está falando, e que está todo mundo achando o máximo, é o contrário do que o Evangelho ensina. Porque você repara que Mateus 5 e o Evangelho todo, Jesus vem ensinando o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino que é o contrário do reino do mundo. Porque no mundo bem-aventurado não é o que chora, pô. Não é o que chora, não é o pobre de espírito. Bem-aventurado é o que tem poder, é o que tem condição, é o que está bem, é o que tem status. É o que está... quem é que serve? Jesus vem ensinando o reino dele, dizendo, meu reino não é desse mundo. Então, nós não podemos caminhar com Cristo do nosso jeito, querendo que ele se adapte ao reino do mundo, ou tipo fazer uma mistura. Jesus, eu fico com um pouco de mim, e o Senhor com um pouco do Senhor, vamos juntar um pouco de mim, um pouco do Senhor, porque algumas coisas é muito difícil abrir mão, estou muito acostumado, aprendi com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, eu não vou abrir mão disso aqui, isso é meu jeito. Eu falava semana passada, o jovem vai falar que é mais difícil, o jovem vai dizer que é mais difícil o jovem se converter. Porque o jovem tem muitos prazeres para abrir mão. Mas aí a pessoa com uma idade um pouco maior, mais experiente na vida, vai falar, vai virar para o jovem e falar, que mais difícil para o jovem o quê? Mais difícil é para mim, que estou cheio de mania, cheio de costume, cheio de ranço, cheio de pensamento que eu carrego há anos, eu tenho que me esvaziar de tudo isso para poder me encher do que Jesus ensina. Aí vai ficar uma briga do jovem com a pessoa mais experiente, um falando para o outro, mais fácil é para você, porque quanto mais novo, menos coisas para se esvaziar. Mas, por outro lado, o mundo brilha para o jovem, né? Muita sedução. Os prazeres, Então,
a pessoa com uma mais idade já passou por tanta coisa. Pode ser que aquele jovem não tenha realmente trauma, não tenha. Pode ser, às vezes, mesmo sendo jovem, já tem, é relativo. Às vezes tem muito mais. Mas o normal, assim, digamos, né, pelo que cada um viveu, uma pessoa que viveu 50 anos a mais, 40 anos a mais, quantas coisas a mais ela já passou, já se machucou, quantas coisas que estão entranhadas. Porque, pessoal, se você aprende uma coisa nesse mês, e você descobre daqui a 2 meses que aquilo não é bom, você tem 2 meses só daquilo dentro de você. Aí você vai, né, talvez com mais facilidade tirar aquilo, porque só tem 2 mesinhos que você aprendeu aquilo. Agora, quando você está 30 anos, 20 anos, 10 anos, foi essa a nossa luta, né, para aprender o evangelho genuíno. Isso não é da noite para o dia, isso não é com um culto ou outro, isso é só com mergulho, isso não é molhando a nuca, pulando assim na água, sabe, entrando na beira. Isso tem que ir no alto mar do evangelho e mergulhar para ver os peixinhos lá embaixo, para aquela água te molhar tudo, limpar tudo. Isso requer tempo, paciência. Isso é um processo de muito mergulho para a gente ir aprendendo e para a gente ir sendo capacitado, para que a gente diminua, o nosso eu diminua, o Espírito Santo cresça e cada vez mais a gente diminua e ele cresça em nós, como está escrito lá em João. E na verdade, então quando Jesus nos chama, não é para ter uma adaptação. Aí a gente fala, Jesus, tá bom, eu vou. Aí eu levo o quê? Jesus fala, leva nada. Não leva nada. Vem você, você vai pegar a sua cruz, você vai se negar, você vai morrer. Eu não vi, porque, pessoal, Jesus, havia, na época que Jesus veio, os judeus, muitos, eles acreditavam que viria o Messias, todo-poderoso, veio todo-poderoso, mas não como eles imaginavam, alguém revolucionário, né? Alguém para a guerra humana, um rei, alguém para travar uma batalha contra os romanos, pegar a espada, chegou o Messias num cavalo. Nada disso. Vem alguém simples na manjedoura nascendo, ensinando a humildade, o amor. A revolução que ele veio trazer é espiritual, mental, psicológica, emocional. É para mudar tudo aqui dentro da gente. É uma revolução interna. E esse reino de ponta cabeça. Aí você vê que os discípulos tinham um zelote, né? É o zelote falar, Jesus, estou pronto, me escolheu, eu vou enfrentar os romanos. Lá na série mostra isso. Aí tem uma cena da série que Jesus fala, me dá a tua espada. Aí ele fala para o zelote, chegou a ver isso não? Aí o zelote, porque a espada para o zelote é, pelo amor de Deus, é 10 vezes mais que esse piano aqui para o Diego. Aquela espada ali é tudo para ele, que ele está acostumado a treinar e lutar. Jesus fala, me dá a tua espada. Aí ele entrega, Jesus, na cena, né? Ele vai, joga assim no lago. Aí ele, totalmente. Quando Pedro também, né, corta a orelha do soldado, Jesus vem. Quando 2 discípulos querem orar para que Deus faça descer fogo sobre os inimigos, os samaritanos, Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. Eu sou o amor, a humildade, rapaz. Eu vim trazer uma revolução interna. Pessoal, se abra para a palavra, se abra para o Espírito Santo, se abra, mergulha, gente, nessa sua correria, nesse seu agito de estudo, trabalho, deveres de casa e coisas para resolver. Priorize tempo com Deus. Fecha na tua agenda um horário. Fecha horários na tua agenda, aonde o celular, se possível, fique desligado ou em modo avião, ou ligado, mas um pouquinho distante. Fecha a porta do quarto. A Bíblia, Jesus fala, quando entrar no teu quarto, fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto,
que em secreto o teu Pai vai te atender, o Pai vai te responder. Tenha momentos de oração e de meditação. Tenha momentos de meditação, de ensino, de direção. E tenha momentos de oração onde você vai ser capacitado. E ele vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Normalmente a mudança, é isso aqui. Ele transforma a gente, vai mudando nessas duas aqui. Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo também entra, ele ensina. E aqui a palavra também entra, capacita. Mas palavra e Espírito Santo. Ou palavra e Espírito Santo, palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo, palavra e Espírito Santo. E tem uma outra coisa que às vezes Deus permite, faz, para a gente ser mais humilde, para a gente dar mais valor ao que precisa ser dado valor, para nos mudar, que é isso aqui, ó. Alguém sabe? Posso falar? Terceira coisa que ele usa bastante para nos lapidar. O falso evangelho nunca vai ensinar isso para vocês, para a gente. Teologia da prosperidade nunca vai ensinar isso. Porque isso aqui para o falso evangelho é maldição. Maldição. Mas nem sempre, pessoal. Sim, na desobediência, a pessoa sofre como consequência da desobediência. Isso é fato. Só que nem sempre ela sofre por causa da desobediência. Às vezes ela sofre porque é a vida, por falta de conhecimento, né? E muitas vezes ela, para ela amadurecer. E Deus, é igual aquela live que a gente fez daquele livro. Que livro? E quando, como é que é aquele livro? Deus derruba o sorvete? Qual é o nome mesmo? O Deus que destrói sonhos. E se Deus derrubar o seu sorvete? O Deus que destrói sonhos. Então, às vezes, ele permite. É simplesmente a vontade dele. Ele é soberano. Às vezes, ele vai, dessa maneira, nos tratar, nos lapidar, nos moldar. Nos fazer despertar para coisas que a gente não, que ele está tendo dificuldade de nos falar. E aí vem. Nisso aqui a gente enxerga, não sei se em casa está ficando bom, hoje é um teste, pessoal. Aqui eu acho que não vai dar para em casa enxergar, não. Mas nisso aqui a gente vê o amor dele, o cuidado dele. Aqui a gente vê Romanos 8, que tudo coopera, inclusive o sofrimento, tudo é tudo. E a voz está boa, hein? A voz está boa. Tudo é tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o sofrimento que às vezes a gente passa. Momentos difíceis. É o momento que a gente mais amadurece. É o momento que a gente mais cresce. É o momento que a gente ora mais, muitas vezes. Não deveria ser, mas muitas vezes é. É o momento que a gente tinha parado ou diminuído certas práticas espirituais. Aí a gente volta. Infelizmente, a gente às vezes age desse jeito. Não deveria. O amor que deve nos mover a mergulhar na palavra e a buscar a presença, a cultuar, a praticar, a jejuar. O amor, o desejo de agradar a Deus, de crescer. Mas às vezes a gente relaxa aqui, então, relaxou aqui, então vem para cá. Toda vez que a gente relaxar aqui, nós vamos ter que passar uma situação. Até massa, calma. Vamos ter que passar uma situaçãozinha aqui para a gente voltar para cá. Porque já reparou, não? Que quando a gente está aqui, a gente corre para cá? Então, é melhor mergulhar aqui para passar menos por aqui, pessoal. Porque toda vez que relaxar aqui, vai vir para cá. E tudo encaixa. Mas só que isso não é só para a pessoa que vai vir para Deus. Isso é na caminhada cristã. Na caminhada cristã. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a vida tem isso aqui.
Boa, boa. Às vezes, por você seguir isso aqui, é que você vai passar por isso aqui. Então, quando você passar por um sofrimento, aqui está Mateus 5, a gente leu, ou não leu, chegamos pertinho, eu pulei, mas está aqui, lá no início, quando você, acho que a gente leu, só leu, não explicou, mas quando você for perseguido, dê graças a Deus, se for perseguido por causa do Evangelho, né, como somos. Então, gente, a mensagem de hoje, como a semana passada a gente falou sobre a parábola do semeador, vale a pena vocês, está lá no YouTube já, vale a pena vocês assistirem demais, porque a mensagem da semana passada, ela é metade, e ela se completa hoje. E essa mensagem de hoje, ela é metade, ela está incompletíssima, ela só fica completa se você assistir da semana passada, ouvir, porque a mensagem é, se abra para a palavra, para os ensinos de Jesus, para o Evangelho, se abra para o Espírito Santo, se abra para Ele transformar, para Ele mudar seus pensamentos, seus sentimentos. Ele quer escrever a lei dEle dentro de você, porque aí o que sai da nossa boca e o que a gente faz, não está escrito, a boca fala. Por que tem gente que fala coisas que machuca a outra, que machuca muito, parece um no meio da cara da pessoa, palavras que machucam. Por quê? Porque o problema não está. Aí a pessoa fala assim, deixa eu bater na boca aqui, deixa eu lavar a boca, eu estou falando demais, mas o problema está no coração. O problema, a língua é um problema sim, e a Bíblia fala sobre isso, isso aí dá uma outra mensagem. Mas se a gente quer resolver o problema da língua, a gente precisa ir no coração, porque só sai pela língua o que já está no coração. Então Jesus está falando, não vamos ficar tratando aqui da boca. Quando os discípulos comem sem lavar as mãos e são criticados, Jesus está falando, não, o que contamina é o que sai, não o que entra. Jesus fala isso. Então, ao invés de a gente tratar da boca, das mãos, e do que faz, das ações, vamos tratar do que leva a tudo isso. Então, é a natureza humana. E aí, o que acontece? Há muitas pessoas, e às vezes a gente comete esse erro na caminhada, é que a gente não se abre para isso aqui que tem que se abrir, a gente não se abre, a gente não mergulha, e para aquilo que é uma coisa ruim que acontece, uma notícia ruim que a gente recebe, uma palavra que alguém fala, que, nossa, como eu disse, parece que te deu um soco, e machuca mesmo, coisas que a pessoa joga na sua cara, uma ingratidão, sabe, uma coisa que ela fala, uma pessoa que só critica, só te critica, ou que fala só dos seus defeitos, sabe, você tem 10 defeitos, 10 qualidades, mas ela só fala dos 10 defeitos, não fala das 10 qualidades, e ela exalta os defeitos e tal, e às vezes essa pessoa somos nós também, às vezes essa pessoa somos nós. Gente, a Bíblia é um livro que você lê e ouve se analisando. E depois você analisa o marido, a esposa, o outro. Nunca pula. Só o orgulho, o ego que leva uma pessoa a ouvir a palavra e ler e já analisar o outro. E já apontar para o outro. Primeiro é a gente, pessoal. A gente tem muita coisa para melhorar na gente. Então, aí o que a pessoa faz? Para essas coisas que ela deveria não alimentar, não se abrir, rejeitar, repreender, combater, resistir, orar, e se ajoelhar, ir para os pés de Jesus. Oh meu Deus, eu ouvi essa palavra, está aqui machucando, meu coração está apertado, eu estou aqui chorando, porque, meu Deus, muito duro isso que meu filho falou, muito duro isso que essa pessoa no meu trabalho falou, que isso, que injustiça, eu tanto ajudei ela, só quero ajudar, só ajudo e ouço uma coisa dessa. Um exemplo. Então você vai para Jesus,
Vai em oração tirar aquilo. Porque entra. Muitas vezes não entra. Mas muitas entra. Mas o problema não é entrar. O problema é... É ficar. É não sair. Por que entra? Porque, graças a Deus, você tem 2 olhos, 2 ouvidos, e você está vivo, você existe. Então você se depara com coisas ruins, você se depara com injustiças, você ouve abobrinha, você ouve ingratidão, você ouve gente falando mal de você, você ouve gente sendo ingrato, você ouve gente fofocando de você, inventando de você, você tem problemas no seu trabalho, você tem problemas na família, tem gente que, enfim. Então você ouve, você vê coisas, você vê o problema, você ouve do médico a notícia que deu uma coisa no exame que você, poxa, não queria que desse jamais aquilo. Você vê o exame, graças a Deus, você enxerga, você vê ali o resultado. Então, quando você vê ou ouve, entra. As coisas entram pelos ouvidos e pelos olhos. Ouvidos e olhos, ouvidos e olhos, ouvidos e olhos. Quando entra pelo ouvido e pelo olho, vai para a mente. Aí é a hora de cortar. Como corta? Orando. Vai para Jesus. Usa a autoridade em nome de Jesus, fala com Deus, se derrama, vai para o colo do Pai, vai para o quarto secreto, vai para a palavra. Aí você corta. Pode ver que você... Mas tem que ser uma oração profunda. Tem que ser aquele derramamento, aquele momento maravilhoso com Deus. Quando você levanta, ou quando você liga a luz, ou quando abre a porta... Acabou. A pessoa pode aparecer na tua frente, dar um beijo na testa dela. Mas antes, o que tu ia dar na testa dela era uma outra coisa. Era um microfone. Então, assim, você limpou. O que a pessoa faz, às vezes, ao invés de tirar? Né, com Jesus, Ele que tira, Ele que faz a obra, mas ela se derramando, ela fica alimentando. E aí, o problema está aí. Tanto o bom quanto o ruim é o alimento. O bom só vai dar fruto se for alimentado. O ensino precisa ser alimentado, que é a mensagem da semana passada. Precisa ser alimentado. Isso aqui não é uma vez ou outra. Isso aqui tem que alimentar, buscar, orar, para ser cheio da palavra e do Espírito. É alimentar, se alimentar da palavra. Aí dá frutos bons, fruto do Espírito. Aí você vai se tornando mais parecido com Cristo. Aí você transborda mansidão, domínio próprio, bondade, amor e tal. Agora, quando você alimenta dúvida, alimenta pensamentos, alimenta sentimento ruim, aquilo também vai dar fruto. Tudo que alimenta vai dar fruto. Tudo que cultiva dá fruto. Só que aí o fruto, nesse caso, é um fruto ruim, é um fruto que desagrada a Deus, é um fruto carnal, é um fruto maligno, é um fruto que faz mal, além de desagradar a Deus, faz mal para você, faz mal para a pessoa que você ama, porque você vai falar o que não queria falar, você vai machucar. Aí você machuca o outro, você se machuca, porque na verdade você está só nervoso e só nervosa. Você não queria falar nada daquilo, mas como você está muito nervoso, machucou o outro. Você ama aquela pessoa na verdade, então você se machuca também, porque você, e se for marido e esposa, é como se você tivesse tipo, meio que se socando assim, ó, porque os dois são um só. E aí, só o Senhor Jesus e a palavra, o Espírito Santo. Então, esse é o problema. O que é para se abrir e para alimentar, muitas vezes não alimenta. Preguiça, ego, comodismo, uma vida espiritual morna, fria, mais ou menos. E o que não é para alimentar, a pessoa se abre. Às vezes, muita ingenuidade, né? E a pessoa é muito dada às emoções, por ser muito emotiva, ela acaba sendo uma esponja, sabe? A esponja que suga tudo, suga o que acontece no trabalho, suga o que acontece na família, suga o que acontece na sua vida, e fica ela lá, é no chuveiro, é na cama, deitado, é no elevador, é dirigindo, é no Uber, está ela lá,
viajando nos seus pensamentos e muitas vezes alimentando, que ainda não casou, que ainda isso, que ainda aquilo, que aquela dívida, e aquela dívida está aumentando, e fica alimentando, e fica alimentando, e fica alimentando, e fica alimentando. Aí ela, poxa, mas eu tenho fé, tenho a palavra, não entendo porque estou tão triste, não entendo porque estou tão fraca. Essa fraqueza, essa tristeza, esse desânimo, essa queda emocional e espiritual se dá pelo que você alimenta. Assim como essa renovação que você está, esse avivamento, essa força que está, também é pelo que você alimenta. A palavra, aquilo que você ouviu no culto domingo, que você abriu segunda Bíblia em casa, leu de novo, e você mergulhou, quer dizer, você está alimentando. Então não é à toa que ninguém está forte, e não é à toa que ninguém está fraco. Ninguém está forte por acaso, ninguém está fraco por acaso. Ninguém está cheio por acaso, ninguém está vazio por acaso. Ninguém está com o coração limpo por acaso, ninguém está com o coração sujo por acaso. É resultado de alimento, de cultivo, de cultivo. Então, lá em Filipenses fala, no que se deve pensar? Filipenses, depois vocês anotam, só para ler lá, fique de pé, por favor, gente, para a gente orar. Lá em Filipenses capítulo 4, fica de pé quem puder, quem quiser, né? Fica à vontade. A gente já vai orar. Lá em Filipenses 4, é 4? É 4, no versículo, a partir do 4, fala para a gente se alegrar, para a gente não viver preocupado com coisa alguma, mas orar, pedindo a Deus para agradecer. E aí a gente vai ter paz, a paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração. Não, gente, olha aqui, olha só. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se, quer dizer, em outras traduções está, pensem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Eu falava mais cedo, o que a gente faz com o resto de comida ou comida estragada? A gente põe no travesseiro, põe em cima da nossa cama, põe na estante ou joga no lixo? Joga no lixo. Os pensamentos ruins, o que não aconteceu, o que ainda não aconteceu na sua vida, as coisas que ainda não foram resolvidas, o problema ali, o problema lá, essas coisas não são coisas para se guardar, ficar alimentando na mente. São coisas para se entregar a Jesus e confiar. Você não é uma lata de lixo. Nós não somos uma lata de lixo. Porque, sinceramente, gente, tem pensamento e às vezes palavras que a gente ouve que é lixo, cara. Que é lixo. Mas a gente não pode jogar lixo para dentro da gente. E eu falava pela manhã, não é nem sobre amor próprio, não. Não é nem sobre amor próprio. Porque o Evangelho, ele vai tratar o amor de Cristo por nós, e o nosso valor vai vir, que a gente não tinha valor nenhum, vai vir do valor que Cristo nos deu. Então não é sobre a gente, não é sobre a gente valer muito, é sobre a gente não valer nada, e alguém que vale muito ter nos dado valor. Então a mensagem de amor próprio tem que ter muita cautela com essa mensagem, tem que vigiar com isso, porque às vezes a pessoa ela não nasceu de novo, a natureza humana lhe domina, e ela vai ouvir o quê? Se ame. Em outras palavras, ame a velha natureza, ame quem você é. Jesus não veio dizer para a gente amar quem nós somos. Jesus vem dizer para a gente ser livre de quem nós somos, porque nós somos um problemaço. Ele veio nos salvar, não dos romanos, não dos inimigos humanos. Ele veio nos salvar de nós mesmos, porque isso é o Evangelho. O Evangelho propõe a morte do eu, do ego, de quem somos, para a gente nascer de novo, com um novo coração, e a gente, com os ensinos, com o poder dele, manter o nosso coração limpo,
guardado e vigiar. Guarda tua mente, guarda teu coração. Não faz o contrário, guardar coisa ruim e se fechar para o que é bom. Pelo amor de Deus, não inverta. Então o Evangelho, ele propõe isso. Não é amor próprio, é o amor de Cristo. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um alto preço por você. Feche os seus olhos, por favor. Que Ele confirme isso. Que o Espírito Santo testifique no teu espírito que você que se entregou para Ele é filho de Deus. Aleluia. É filha de Deus, amado, amada. Que Ele te deu valor. Diz a Bíblia que Ele pagou um alto preço. Então, sem a gente merecer. Sem a gente merecer. Isso é uma outra frase que tem muito na internet, né? Às vezes a pessoa ela vai conquistando coisas e tal, aí sempre tem gente falando, no dia a dia, você merece, Marcelo, você mereceu, você batalhou tanto. Gente, a gente não merecia, tratando-se da salvação, tratando-se das coisas que Deus fez, o Evangelho ensina que a gente não merecia nada. Aliás, merecemos sim. Merecíamos a ira, a condenação. Só que Jesus, com o seu plano de redenção, Ele nos dá a salvação, por sua maravilhosa graça. Gente, esse amor, você se rendendo, se abrindo para Jesus, abrindo mais e mais e mais, se apegando a Ele, se abrindo para esse amor vai te preencher. Aí não tem carência exagerada, aí não tem esse negócio de se comparar com outro, com fulano, com beltrano. Aí você não vai precisar dessas mensagens motivacionais. É bom, às vezes, né, gente? Mas a própria palavra nos motiva. Ela é a nossa motivação. Você quer motivação maior que essa? Saber que alguém, sem merecer, Ele deu a vida por nós, e que Ele vai voltar, e que a gente vai viver com Ele eternamente? Meu Deus, se isso não é motivação, o que é então? A nossa maior motivação do cristão, foi o que Jesus fez na cruz, e o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa motivação, pessoal. É nisso que nos dias maus, nos dias de sofrimento, nos dias difíceis, a gente precisa lembrar, alimentar. É isso que tem que alimentar. Ele deu a vida por mim sem merecer, sem eu merecer. Eu não sou superior a ninguém, eu não sou mais espiritual, eu não sou melhor que ninguém, porque eu não merecia. Ele me salvou, Ele me amou, Ele deu a vida por mim sem eu merecer. Foi sem eu merecer. Ele me amou, e o amor dele está disponível, e Ele vai voltar. Isso aqui vai passar. Não vou me apegar a nada aqui, não vou me apegar nem ao sofrimento e nem a essas alegrias que eu tenho aqui. É muito mais do que isso. Há uma segunda vinda, há uma volta, há um novo céu e nova terra, há uma esperança. É nisso que eu me alegro, e essa é a minha motivação. Aleluia. É isso, pessoal. Em nome de Jesus, se feche, guarda teu coração, não deixa sujar, não tenta, né, pede ajuda a Deus para não entrar. Entrou porque você existe, porque enxerga e porque ouve. Tira logo, limpa, pede a Jesus a própria palavra. E quanto mais você se encher da palavra e da presença do Espírito Santo, muitas coisas nem vão entrar mais. Não vai nem chegar a entrar, porque você já vai estar cheio. Não dá para encher o que já está cheio. Se você está cheio da palavra e da presença, o mal não vai usar alguém, ou a natureza humana das pessoas não vão encher teu coração e tua mente de algo ruim, porque já está cheio de uma outra coisa, e essa outra coisa é maravilhosa. Então você tem força, capacitação para rebater, para resistir, para repreender, para não permitir que aquilo entre. Ô Espírito Santo, faz a tua obra, meu Pai. A tua palavra ensina a gente a ter um solo fértil, como pregamos semana passada, um coração aberto para
a tua palavra, para ela dar fruto, como a parábola do semeador. E o contrário, para a gente ter um coração fechado para aquilo que é ruim, para aquilo que é maléfico, para aquilo que nos faz mal, para aquilo que nos prejudica. E tem muita gente que é como se estivesse adoecendo aos poucos. Começa no espiritual, na mente, no coração, e vai fazendo mal para o emocional, para o mental. E quando fica sendo alimentado, e pouca palavra, pouca oração, e muito alimento daquilo que é ruim, às vezes o passado, coisas que aconteceram, aí aquilo do espiritual, do mental e do emocional, chega até a se manifestar no físico. São dores, são problemas no físico, é um coração apertado, são crises que até o corpo sente, até o corpo fala, reclama, mas isso, para chegar a esse ponto, é porque foi bastante alimentado. Então nos ajuda, Senhor, nos lava com a Tua palavra, nos lava com Teu sangue, Jesus, nos lava com Teu sangue, nos limpa, nos purifica, Senhor, nos purifica daquilo que não Te agrada. Tudo que eu tiver dentro de nós, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente seja, meu Pai, limpo, em